Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre identificando uma seita. Nós já temos aqui a parte 1, se podemos chamar assim, que é justamente a questão de diferença entre seita, religião e erro teológico. E vamos continuar agora falando um pouco sobre como identificar uma seita. Nós já falamos no outro vídeo sobre o conceito de seita e religião, o que é. E também o que é um erro teológico. Não tomaremos mais aqui tempo nisso. Se você quiser ver, o vídeo vai ficar aí na descrição aqui embaixo. Então você assiste ele e esse daqui junto, que vai dar uma completude melhor um ao outro. Também, queridos, queremos chamar a sua atenção, você que mora aqui na nossa região, em Conselheiro Lafayette. Se você quiser estar conosco, o endereço da nossa igreja vai ficar aqui embaixo. E nós estamos na nossa igreja todo domingo pela manhã com um grande estudo sobre religiões, seitas e heresias. Nós estamos falando do conceito apologético num todo domingo pela manhã. Então, se você quiser estar conosco, esse estudo vai durar mais ou menos uns 3 anos, acredito eu, todo domingo pela manhã. Você é o nosso convidado, se você estiver aqui na nossa região, principalmente aqui em Lafayette, vem para cá, para a Igreja Reformada Palavra da Cruz, às 9 horas da manhã. Você que é evangélico, você que não é, que quer apenas conhecer mesmo assim a fundo as outras religiões, nós estamos tratando delas lá com todo o respeito do mundo, com toda normativa que se tenha dentro do campo apologético e teológico. Depois, em outro vídeo, nós vamos vir aqui falar sobre o que é apologética. A apologética, ela não trata apenas de um lado das seitas e heresias. A apologética é um conceito muito amplo. Então, nós temos visto esse erro aqui na internet muito, de pessoas que acham que a apologética é só ficar falando mal de seita. E não é, irmãos. Nós aqui, mais uma vez, reiteramos o nosso compromisso que não tratamos de embate pessoais. Nós não debatemos pessoas aqui. Nós debatemos ideias. Nós levamos ao escopo as ideias e colocamos aferimos ela ao nosso escopo da verdade, que é a Escritura. O que sobrar lá, sobrou. O que não sobrar, vira pó, porque nós temos uma cosmovisão e ela é calcada totalmente nas Escrituras. Dito isso, nós também queremos avisar os irmãos que vamos fazer aqui, quando batermos aí, sempre vamos fazer alguns sorteios aqui de livros. Eu não separei aqui alguns ainda, mas vamos começar a fazer um sorteio de livros aqui. E quando batermos aqui 1000 inscritos nesse canal, nós vamos fazer um mega sorteio de 10 títulos de livros aqui, mas livros teológicos de cunho grande, de coisa pesada, coisa de Deus mesmo. Então eu peço a você que compartilhe o máximo esse vídeo, até chegar aí nas pessoas que você goste, que você ama e que você quer compartilhar uma boa teologia, uma teologia sem fígado, uma teologia pura, limpa, levando a sério também a ideia dos outros. Vamos tratar aqui então como identificar uma seita. Meus queridos, os métodos das seitas, elas são parelhos, ou seja, elas sempre agem do mesmo jeito. Em identificar uma seita, os métodos mais frequentes para se identificar uma seita é reconhecer os 4 pilares onde elas se sustentam. É como se fosse as 4 operações da matemática: adição, subtração, multiplicação e a divisão. Nós vamos reconhecer isso em uma seita. A adição, isto é, toda seita adiciona algo à Bíblia. De novo, não vou aqui me deter na questão de que é uma seita e uma religião, porque isso daí é no outro vídeo, vocês já viram. Então, na outra aula, nessa aula nós vamos tratar. Primeiro, a adição. Isto é, toda seita adiciona algo à Bíblia, ou seja, eles até acreditam na Bíblia, mas nunca levam apenas ela em consideração. Sempre tem outro livro ou revelações que concorrem com a Bíblia. Eles afirmam que a Bíblia é a fonte
e os seus outros livros são revelações, são um tipo complementar das Escrituras. Veja bem, uma seita ela vai dizer que este livro é de fato a fonte de tudo, mas os outros livros, os seus escritos, são o complemento desse daqui. Veja o caso dos Mórmons e dos Adventistas do sétimo dia. Os Mórmons com o livro de Mórmon e os Adventistas com os escritos de Ellen White. As Testemunhas de Jeová afirmam que a Bíblia só será entendida mediante a reunião do seu corpo governante, que geralmente vagueia entre 9 a 14 governantes. Perceba, o primeiro ponto para se identificar uma seita é a adição. Nunca é somente as Escrituras. Nunca é somente a Bíblia. É a Bíblia e mais a revelação do fulano. É a Bíblia e mais o que o corpo governante diz sobre o que a Bíblia está dizendo. Nunca é somente as Escrituras. Um outro ponto para se identificar uma seita é a subtração. Nós temos que entender, irmãos, que as seitas sempre são conhecidas por tirar a natureza de Cristo. Como as seitas sempre têm uma soteriologia distorcida, então o problema com a divindade de Cristo se torna aparente. Veja, a subtração das seitas você vai identificá-las porque elas sempre vão lutar para tirar a natureza divina de Cristo. A maçonaria ensina que Jesus Cristo nada mais é do que um fundador de uma religião e que tem o mesmo peso de personagens mitológicos e ocultistas, tais como Orfeu, Hermes, Krishna, o deus hindu, e Maomé, o profeta do Islã, e entre os outros líderes religiosos. Para a maçonaria, ela subtrai a natureza de Cristo. Ela diz que Cristo é só mais um líder religioso e nada mais além disso. Para os seguidores da LBV, Legião da Boa Vontade, eles subtraem a natureza divina de Cristo, afirmando que Jesus nunca afirmou ser ele mesmo Deus, negando assim a natureza divina de Jesus. As Testemunhas de Jeová afirmam que Jesus é o arcanjo Miguel na sua pré-existência. Eles têm Cristo como uma criação de Deus. Os Adventistas do sétimo dia, por sua vez, ensinam que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Os kardecistas, estes ensinam que Jesus nada mais foi do que um médium. Então entenda, a primeira coisa de uma seita, ela adiciona algo às Escrituras. O segundo ponto de uma seita, ela subtrai a natureza divina, ou a natureza do Espírito Santo, ou a natureza do próprio Deus e a natureza de Cristo. O terceiro ponto para se identificar uma seita é a multiplicação. As seitas geralmente pregam uma autossalvação. Os defensores das seitas creem sim que Jesus é importante, mas eles acreditam firmemente que a salvação depende das obras que eles façam. Às vezes repudiam enfaticamente o sangue de Jesus. Veja, na questão da multiplicação, as seitas colocam as suas obras como autossalvação, ou seja, elas multiplicam as obras de Cristo neles. A Seixonoe, esta seita religiosa, nega enfaticamente a eficácia da obra do sangue de Jesus Cristo para a remissão de pecados, chegando até mesmo dizer, se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam extingui-lo, nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Os Mórmons afirmam crer no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, mas sem o cumprimento das leis estipuladas pela igreja mórmon não haverá salvação. Ou seja, entenda, na questão da multiplicação, eles conseguem colocar o conceito das igrejas deles, da seita deles, como se fosse tão poderosa quanto o próprio Jesus Cristo. Os mórmons dizem que sem as leis estipuladas da igreja não há salvação. E aí eles dizem assim, nenhum homem ou mulher nesta dispensação entrará no reino celestial de Deus sem o consentimento de Joseph Smith. Jornal of Discourse, volume 7, página 289. Por isso,
A Idolatria dos Mormons com Joseph Smith. Os Adventistas do Sétimo Dia, estes ensinam que por meio da profetisa Ellen Goldwhite, diz que a guarda do sábado implica diretamente na salvação e que as bênçãos da salvação em Cristo só nos alcançarão se vivemos em total harmonia com a lei de Deus. No caso, a lei é a guarda do sábado. As Testemunhas de Jeová, estes ensinam que a redenção de Cristo oferece apenas a oportunidade para alguém alcançar a sua própria salvação por meio das suas obras e não as obras de Jesus. Ou seja, Jesus simplesmente abriu o caminho, o resto é com a gente. Então entenda-me bem aqui, voltando rápido. Primeiro ponto para se identificar uma seita, a adição. Segundo, a subtração. Terceiro, a multiplicação. E quarto, a divisão. As seitas dividem a fidelidade entre Deus com a organização. Desobedecer à organização equivale a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora do sistema religioso de uma seita. Se você pegar bem, irmãos, e isso é falado por todos que estão pregando nas seitas, parece-me que só há salvação dentro daquela seita. Os outros estão totalmente condenados. As seitas pseudo-cristãs se apresentam sempre como uma restauração do cristianismo primitivo, pois reclamam sempre que o cristianismo atual estava afundado em perversão e apostasia, afastando-se assim dos ensinos do Senhor Jesus. E elas são, na verdade, a resposta de Deus e surgiram por vontade de Deus para restaurar a verdade. Por esta causa, os seus fundadores são tão venerados e as instituições são invioláveis em suas vontades. Daí vem a exclusividade e a divisão de uma seita, pois por serem tão sagradas, elas são a voz do próprio Deus, e por isso dividem a autoridade com a Bíblia e com o próprio Cristo. Se você pegar a igreja mormon, eles vão dizer que os salvos estão ali. Se você pegar a igreja, me desculpe-me, com todo o carinho do mundo, a igreja adventista do sétimo dia, eles vão dizer que os salvos estão ali. Se você pegar a congregação cristã, eles vão dizer que os salvos estão ali e assim por diante. Então, o último ponto para se identificar uma seita é a divisão, é a exclusividade, é como ela se divide do resto do mundo. É como ela se divide do resto, como é que eu posso dizer? É como ela se divide do resto do outro campo religioso, do espectro religioso vigente. Nós temos que entender, irmãos, que as seitas, elas sempre estão calcadas nesses 4 pilares aqui. Nunca será diferente. Sempre será estes 4 pilares. A adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, nós vemos aqui claramente como uma seita se movimenta, como elas introduzem outras coisas que não é somente a Escritura, como elas subtraem a natureza divina de Jesus Cristo, como elas multiplicam coisas ao sacrifício vicário de Jesus Cristo e como elas dividem o povo. Então eu fico aqui com essa aula dizendo a você, nós vamos começar um estudo muito sério sobre seitas e heresias aqui e sobre apologética num campo geral. Sempre segunda e sexta-feira estaremos com vídeos aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, o nosso WhatsApp está aí na descrição do vídeo. E você que mora aqui em Lafayette, todo domingo às 9 horas da manhã, esteja conosco na Igreja Reformada Palavra da Cruz. Nós estamos lá com o maior estudo sobre seitas, religiões, seitas e heresias jamais visto nessa região. Vai ser mais de 3 anos estudando essa questão. E eu convido você a estar conosco. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.